Salve, salve nação, Razão Tricolor no ar, chegando aqui para analisar a evolução tática do Fortaleza na temporada 2021. Mais um quadro aqui do Razão Tática e eu te peço para que antes de a gente começar, que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho para não perder nenhuma atualização do nosso Leão e também que você possa compartilhar esse link aí nos teus grupos de WhatsApp, com os teus amigos, para a gente fazer chegar essa evolução tática, essa reflexão de como que está o nosso Leão, o que a gente pode melhorar, o que pode aperfeiçoar, o que já evoluiu, o que já progrediu. Vem cá para a gente conversar depois da nossa vinheta. Vamos lá! Salve, salve, meus amigos! Estamos aqui para mais um quadro Razão Tática, junto com o querido, com o grande Alisson Mendes, ele que é analista tricolor, tem até o seu perfil analista tricolor, e é um analista aqui do Razão. A gente faz essa abordagem do Razão Tática. Seja bem-vindo, Alisson. Obrigado, Yuri. Salve aí, rapaziada, nação tricolor. Bom, cara, vamos aí falar dessa evolução do Fortaleza, né? O time começou ali meio titubeando, veio com o mau resultado da temporada passada, mas a gente já pôde ver aí uma evolução dos últimos jogos. O Wendel está conseguindo implantar melhor o modelo de jogo dele, os jogadores estão entendendo melhor, e é clara a evolução, pelo menos para mim. E vamos aí conversar sobre essa evolução, porque tem muita coisa ainda aí pela temporada, né? Bacana, bacana. Pessoal, antes da gente colocar aqui uns vídeos, né, algumas imagens para que a gente possa analisar, eu queria já deixar bem claro que quando a gente vê o jogo, né, nós que somos torcedores, a gente fica numa certa tensão. Por mais que a gente queira observar, fazer uma análise tática, ver o jogo pela TV, né, Alisson, já é difícil que a gente possa compreender o desenho, o modelo tático, porque a gente tem uma visão limitada da câmera. É diferente de assistir no estádio, que você vê o campo completo, as peças se mexendo, aquele tabuleiro, né, as peças se movimentando, a gente consegue ter uma dimensão muito melhor. Então, já fica o registro que ver pela TV é difícil. E ver o jogo ao vivo, vem um sentimento de torcedor, você está torcendo, então você não faz uma análise tão completa. O que a gente faz aqui nesse quadro Razão Tática é, depois do jogo, rever e separar lances para que a gente possa mostrar a engrenagem do sistema tático, para que a gente possa traduzir aqui o desenho, o modelo, a movimentação, enfim, essa engrenagem mesmo. Então, é um estudo posterior ao jogo que a gente traz aqui para vocês possam perceber. E aí vai já um testemunho. Quando a gente olha muito com o lado de torcedor, a gente não percebe algumas coisas que merecem ser valorizadas. Por exemplo, né, após o fim da temporada, achei que seria melhor a substituição de treinador. Mas estudando o esquema tático do Fortaleza, eu preciso aqui reconhecer, eu devo esclarecer que sim, a gente vem evoluindo, a gente vem adquirindo um padrão, a gente vem implementando um desenho tático, alternâncias, movimentações que mostram um bom trabalho. Então eu queria já aqui enaltecer, em primeiro lugar, valorizar isso, porque a gente vai poder perceber. Temos a evoluir ainda, mas a gente já consegue sentir algumas coisas muito positivas quando a gente estuda o modelo de jogo, e é isso que a gente vai apresentar aqui para vocês. A gente separou, pessoal, alguns trechos que mostram o modelo tático, que mostram a evolução. Quando a gente fala de análise tática, a gente tem alguns conceitos básicos. Eu vou apresentar aqui brevemente, depois a gente vai fazer um quadro, mas eu vou só esclarecer aqui brevemente que a gente tem uma organização defensiva, né? A organização do sistema de defesa, a gente tem uma organização ofensiva, uma organização do ataque, né? Um posicionamento atrás e um posicionamento na frente. E a gente tem as transições. O que é isso, né? Quando você eventualmente perde a bola no ataque, você tem que fazer uma transição defensiva. Você tem que reorganizar a defesa. Isso se chama transição defensiva, depois que você perde ali a bola. E você tem uma transição ofensiva, que é
você conseguir recuperar a bola e você, de repente, partir para o ataque, fazer essa transição ofensiva. A gente separou trechos de organização defensiva, de organização ofensiva e das transições para a gente ver como que isso está funcionando e para a gente perceber que o Fortaleza não é um bando, como ali na hora fria do jogo a gente parece pensar, né, Alisson? Então a gente separou aqui, tá? Fez as marcações e a gente vai apresentar isso aí para vocês. E a gente começa aqui, Alisson, com uma organização defensiva que foi no jogo contra o Ceará, né? A gente pode perceber aí mais ou menos o que foi feito, eu vou colocar aqui o vídeo, mas eu já queria esclarecer também um outro aspecto, que é o seguinte: lá no jogo em que a gente fez contra o Ceará, a gente teve ali algumas questões, sabe, pessoal, que chamam a atenção, porque o Fortaleza, eu já disse isso em outros vídeos, o Fortaleza ele joga com o chamado bloco baixo-médio, né? Joga com as linhas baixas, mas o Enderson, ele já chegou a fazer uma coisa diferente, ele já chegou a trabalhar de forma diferente, e isso é o que a gente vai mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Bom, Alisson, aqui a gente tem o jogo Fortaleza e Ceará, né? A gente tem o Fortaleza. A primeira coisa que eu queria destacar aqui com você e com quem nos assiste é que geralmente a gente marca com as linhas baixas, a zaga fica mais colada ali com o zagueiro, a zaga fica mais colada com o goleiro, né? A zaga fica muito na linha da área. Aqui a zaga está mais alta, os volantes estão mais altos e o próprio ataque está um pouco mais alto. A gente vê o Wellington Paulista à frente do meio-campo, e a gente vê o Luiz Henrique, né? Salvo engano aqui, é o Luiz Henrique ali na meia-lua, mas acima do meio-campo. Então, Fortaleza, nesse caso, não estava com as linhas do bloco médio-baixo, que é o padrão, tá? Bloco médio-baixo, pessoal, é você marcar do meio ali para baixo, digamos, tá? Para simplificar essa tradução. Geralmente a gente faz isso, marca baixo. Só que contra o Ceará, a gente teve, isso aqui é o começo do jogo, tá, pessoal? O começo do segundo tempo, mas no primeiro tempo, a gente teve essa mesma reprodução. A gente fez esse recorte aqui para não ficar tão longo, mas no primeiro tempo a gente também seguiu esse padrão. E a gente vê o Fortaleza com a marcação de um bloco um pouco mais alto. Isso foi por acaso, Alisson? Essa variação, ela tem alguma intenção, algum significado? Fala pra gente aqui. Pois é, Yuri. Existe uma coisa chamada estratégia de jogo, né? Que é uma coisa que vai além ou é diferente do modelo, do estilo de jogo da equipe. Que são ali movimentos, algumas coisas que os técnicos adotam que muda de um jogo para o outro. Tu falou muito bem, o Fortaleza ele realmente defende num bloco médio-baixo ali, sempre antes da linha do meio campo, procurando ali defender principalmente o seu gol, defender a zona de finalização da equipe adversária. E mais desse jogo aqui em específico, o Anderson Moreira, talvez por conhecer, né, muito bem o adversário, passou por lá recentemente, ele preferiu um bloco um pouco mais alto e uma pressão um pouco maior ali, principalmente nos defensores, como tu já falou, o Luiz Henrique e o Wellington Paulista. E a ideia era você pressionar os dois zagueiros, principalmente, forçando ou recuperar a bola ou fazer com que eles dessem um chutão, ou não conseguir sair ali com certa qualidade, para aí a gente conseguir recuperar a bola. Deu certo, né? Essa estratégia foi muito bem implantada nesse jogo. No primeiro tempo a gente viu que o Fortaleza criou muitas dificuldades ao adversário, ao nosso rival. A gente foi, em um certo momento, melhor no jogo, justamente por conta disso. E aí, nesse segundo tempo, a gente conseguiu ver também nesse lance essa pressão, né? essa subida de bloco. E aí o que é interessante, quando a bola estava na linha ali, por exemplo, do meio campo, e o Ceará tocava para trás, aí o bloco da nossa defesa, a linha defensiva, ela andava ainda mais para frente, para você se manter em bloco alto e se manter principalmente compactado, que é a principal ideia da defesa do Fortaleza. E aí nesse jogo a gente teve essa pequena alteração, essa pequena estratégia aí por parte do Enzo, que ao meu ponto de vista foi muito inteligente. E aí, assim, Alisson, a gente tem esse modelo de Fortaleza em que a gente tem esse bloco mais baixo,
E aqui ele, claro, assim, ele levantou, não é uma coisa circunstancial, o jogo, no começo do jogo já foi assim, no segundo tempo começou assim também, e percebam, pessoal, o seguinte, a gente já mostrou em outros vídeos do Razão Tática que os extremos, né, o extremo esquerdo, que no caso é o David, e na direita a gente tem o Robson, ou talvez o Pikachu, eles geralmente estão lá, próximo ali daquele bandeirinha, eles estão lá embaixo, eles voltam muito, mas olha onde está o David. O David está praticamente no meio campo. Então isso aqui mostra que para esse jogo o Henderson ele fez uma variação para trabalhar eventuais deficiências do adversário. Isso é muito bacana. Isso mostra um treinador que está estudando o adversário, que tem uma capacidade de adaptação. E esse jogo específico foi até uma surpresa, né? Porque inclusive o adversário achava que iria vencer, queria ter facilidade, que era um time muito mais bem montado pelo Guto Ferreira. E aí o Henderson ele conseguiu surpreender aqui nesse aspecto e trabalhar em cima de eventuais deficiências, porque como você disse, Alisson, o Ceará, né, eu vou pausar aqui agora nesse momento, o Ceará ele tem dois zagueiros aqui, o Luiz Otávio e o Klaus que está com a bola. O Klaus nunca teve grande saída de bola, então se você aperta o Klaus, se você aperta também o Luiz Otávio, você força um eventual erro. O Luiz Otávio é um zagueiro que defensivamente é bom, é um zagueiro que tem um passe curto bom, mas ele não tem muita criatividade. E olha só como é que funciona o Ceará do Guto Ferreira. Eu já estou falando também porque é um possível adversário nosso aí numa final que a gente vai chegar lá se Deus quiser. E aí, se o adversário chegar também, a gente precisa perceber. O Luiz Otávio, olha só, ele vai receber essa bola aqui e nesse caso ele não recebe. Tem um outro lance em que o Luiz Otávio acaba fazendo o balão para frente, né, por falta de recurso. Inclusive o Luiz Otávio, quando o Henderson saiu do Ceará e chegou o Guto Ferreira, o Luiz Otávio teve uma certa dificuldade, porque no esquema do Henderson Moreira, o bloco geralmente é baixo. Então o zagueiro tem mais jogadores para dialogar. Quando o zagueiro é o chamado portador da bola, o cara que está com a bola, no esquema do Henderson, como as linhas são baixas geralmente, o zagueiro tem outro zagueiro na direita, tem um lateral ali do outro lado, os volantes chegam também. E olha aqui o esquema, né, Alisson? O esquema do adversário. Os volantes não aparecem muito. O Guto Ferreira joga com um bloco alto, ele tenta pressionar a roubada de bola, ele tenta pressionar a saída de bola lá na frente para roubar a bola e já ficar numa boa condição. Então o time joga muito alto, e aí o zagueiro ele tem dificuldade, porque ele não tem muito para quem tocar. No máximo aqui o outro zagueiro ou o lateral. O volante, que é o único que vem baixar um pouco mais, geralmente vai estar aqui muito marcado se o time pressionar esse volante. Aí fica sem muita opção, né, Alisson? É isso. E aí, quando você tem essa certa dificuldade, você sabe que o seu adversário tem essa certa dificuldade, você pressionar, você tentar forçar ali, é um pouco inteligente, né? E aí, olha, a gente pode ver aqui muito claro, né? Eles têm a linha defensiva, ó, e aí somente um volante aqui, mas ele tá marcado sempre pelo Wellington Paulista ou pelo Luiz Henrique, e aí você tem dificuldade de fazer esse passe mais vertical. Aí a gente vai ver, ó, que é o lance justamente que tu falou, a bola vai chegar nele, do Luiz Otávio, e esse mesmo lance, né? Que o Wellington Paulista veio pressionar aqui já quase na área adversária, e o Luiz Henrique tá de olho ali também, mordendo, né, Alisson? Isso. E se tu pausar aí, tu vai ver que todos os outros jogadores estão marcados, ó. Sim. Todos os outros jogadores, as opções dele tá todos marcadas. O David marca lateral, o Robson marca outro lateral, Luiz Henrique marcando ali o Cláudio zagueiro, o Wellington Paulista, o Luiz Otávio, e aí só resta ele dar o chutão. E aí, quando ele dá o chutão, o Fortaleza consegue recuperar a bola. Então, a gente consegue ver aí que o Fortaleza, nesse sentido, ele foi... Aí é só para demonstrar as duas linhas de 4, né? Que é um padrão aí do Henderson. Por mais que seja o bloco esteja mais avançado nesse jogo, a gente vê que a linha de defesa quase chegando ali na linha do meio campo, ó. Na linha do bandeirinha, que é onde o Carlinhos vai ganhar a bola. Então, aí você fez essa certa pressão, o adversário por essa certa dificuldade de sair jogando, principalmente porque o Fortaleza dificultou bastante, e aí o Fortaleza consegue recuperar a bola devido aí a esse chutão, né, para frente. Então, a gente observa que você enxergar a vulnerabilidade no adversário, você conseguir forçar aquilo ali, tentar achar um erro, isso é muito legal, isso é muito interessante, por isso que eu trouxe aqui para a gente conversar sobre isso. Bacana, Alisson, show de bola. Vamos falar agora aqui, pessoal, sobre transição defensiva. Vamos mostrar um pouco
o funcionamento dessa transição defensiva, né? Relembrando, é quando a gente precisa recompor. Você estava lá no ataque, perdeu a bola e tem que recompor. Aí tem duas alternativas. A gente pode fazer essa recomposição com o que a gente chama, né, Alisson, de pressão pós-perda, que é você perdeu a bola no ataque, você vai em cima do jogador, do portador da bola que recuperou. Então você pressiona logo depois da sua perda para tentar roubar e retomar aquela situação. Só que quando você faz isso, você se expõe. Imagina que você faz uma pressão pós-perda, vem todo mundo em cima, e aí, de repente, o jogador faz um lançamento por cima. Pega lá a defesa desguarnecida. Então, em vez de fazer uma pressão pós-perda, você pode fazer a recomposição para reestruturar o sistema defensivo, que é uma coisa um pouco mais segura, como regra, né, Alisson? E aí, o vídeo aqui, ó, que você separou, vai mostrar uma perda de bola lá no ataque, e o Bahia é um time que tem uma transição direta muito rápida, muito vertical, né? E aí o Fortaleza vai fazer o quê aqui, Alisson? Pois é, eu separei esse lance justamente por causa disso, né? A gente vê uma boa transição defensiva que o Fortaleza vem fazendo contra uma boa transição ofensiva que o Bahia vai fazendo, que é justamente esses momentos que tu já explicou muito bem, eu não vou nem repetir. E aqui a gente vê um claro padrão, né? O Fortaleza perde a bola, automaticamente o jogador ele já tem a ideia de recompor. O que é isso? É você voltar o mais rápido possível e recompor ali os blocos defensivos e o bloco de meio campo. Recompor ali aquelas duas linhas de 4 que a gente já conhece bem. E aí, quanto mais rápido você consegue fazer, quanto mais rápido você consegue fazer essa transição de ataque para defesa, você ser mais rápido, você consegue levar mais êxito em relação ao seu adversário. E aqui a gente vê que o Fortaleza ele tem esse objetivo é muito claro. Os jogadores eles correm automaticamente para trás. Eles não se preocupam nem tanto com o portador da bola. A ideia mesmo é você recompor o bloco. E aí a gente vê que rapidamente o Fortaleza já conseguiu recompor ali com 7 jogadores na sua zona defensiva. O Bahia tem apenas 4 ali, né? Um chegando mais atrás, fazendo 5. Mas o Fortaleza já tem uma ampla superioridade numérica de forma muito rápida. Se a gente for ver, né, Yuri, o time estava lá no ataque, né? Quase no último terço do campo, no campo de ataque mesmo. E aí, segundos depois, a gente já consegue recompor o bloco, fechar ali os espaços do Bahia. Não vai conseguir progredir nessa jogada. E dificilmente conseguiria progredir de qualquer outra forma, né? Porque o time foi muito rápido em sua transição. E isso também é um ponto positivo aí para o Anderson Moreira, porque a gente está vendo a defesa muito sólida, muito bem defensivamente desde o começo da temporada. O time está levando poucos gols. E também, quando a equipe adversária tenta um contra-ataque, a equipe rapidamente já recompõe seus blocos, já consegue fechar todos os espaços e neutralizar ali as ações do adversário. É isso mesmo, cara. E assim, fazendo aquela volta, aquela transição defensiva, de modo a deixar a defesa bem compactada. A gente vê que as duas linhas estão muito próximas, fazendo aquele eventual sanduíche. Então, se soltar a bola em qualquer um desses dois jogadores do Bahia no meio, dificilmente ele vai conseguir ter êxito, porque vai ter marcação de um lado e de outro, né? Então, fica muito difícil. Essa recomposição é muito interessante, como tu falaste aqui, da volta rápida. A gente já tem aqui 7 jogadores, né? Contra 3 do Bahia. E o Carlinhos está um pouco abaixo do vídeo. Então, assim, tem praticamente 8 defendendo e tinha 5, 6 atacando. É realmente uma transição defensiva muito rápida e por isso que a gente toma poucos gols. Não é por acaso, né? E aí, como tu já antecipaste, o Bahia não vai conseguir progredir aqui, né? O Bahia não vai conseguir ter êxito, porque conseguiu passar de uns. O Jussa já estava muito próximo, chegou lá. Chegou o outro rapidamente. Isso. Exatamente. E se tu for ver nesse lance, né, é por isso também que é importante a gente ter aquela saída de 3, porque num eventual contra-ataque a gente já tem ali mais jogadores para poder conter esse contra-ataque, né? Então, a transição defensiva do Fortaleza, cara, para mim tem sido um dos pontos muito positivos aí nesse modelo de jogo do Anderson, né? Como tu falou, a pressão pós-perda, ela pode ser algo bom, mas também, ao mesmo tempo, ela pode ser algo que te prejudica bastante, porque se você não conseguir fazer bem, você vai levar a bola nas costas da sua última linha. Mas se você consegue recompor muito bem os seus blocos e voltar de forma muito rápida, como o Fortaleza está fazendo, você também consegue recuperar a bola e aí você vai e tenta ir atacar o adversário novamente. Mas dentro da estratégia, dentro do modelo, né, dentro do que o Fortaleza está se propondo a fazer, está fazendo muito bem. E isso é algo aí a elogiar.
Já. Assim, né, Alisson? Essa transição defensiva, setorial, ela é mais segura, em vez de você fazer pressão pós-perda. É uma situação que te dá mais segurança. A não ser que o jogador esteja muito convicto de que na pressão pós-perda ele vai conseguir fazer ali o desarme, a interceptação. Então, assim, eu acho que excepcionalmente a gente pode ter uma pressão pós-perda quando tem uma grande superioridade, quando está muito nebuloso, quando está muito claro, né, que a gente vai conseguir recuperar. Mas, como regra, é melhor trabalhar numa linha de mais segurança para não ser surpreendido. Agora, vamos mostrar aqui um pouco de organização ofensiva, né, Alisson? Aquele vídeo que você colocou aqui para a gente, vou colocar na tela aqui, aí do jogo contra o Bahia mesmo, né? Sim, exatamente. Contra o Bahia, e a gente vê que o padrão ele vem se repetindo, e na medida que os jogos vão passando, o Fortaleza vai conseguindo fazer melhor aí a sua organização defensiva, porque realmente a defesa ela vinha bem desde o começo da temporada, né, Yuri? Desde o começo da temporada o time vem tomando poucos gols, o time vem sendo bem consistente e equilibrado em sua defesa. O problema era na parte ofensiva, porque realmente é muito mais complexo você construir do que você destruir, né? A gente usa muito esse jargãozinho aí no futebol, que tem gente que fala muito, né? O que é mais fácil, você destruir um muro ou construir um muro? É mais fácil você destruir. Então, é mais ou menos essa ideia que a gente tem também no futebol, que é muito mais fácil você se propor a defender, formar uma defesa muito mais compacta do que você fazer um ataque que seja aí mais eficiente. E o Fortaleza vem conseguindo ter esse equilíbrio, né? Ter essa defesa muito sólida e ter conseguido êxito em suas ações ofensivas. Aqui a gente vê o 3-2-5, né? Interessante do Fortaleza, a saída de 3. Como a gente já vinha falando em outros vídeos aí, isso daqui já tá ficando um pouquinho até batido, né? Mas é interessante falar porque é uma parte do modelo de jogo do Enzo que eu particularmente gosto muito. Os dois volantes dando sustentação na saída de bola, né? Como tu tinha citado, né? Que no nosso rival a gente não vê isso, no Fortaleza a gente vê um pouquinho mais, principalmente com os dois volantes se aproximando bem. A gente pode ver aqui o Quinteiro tá bem aqui com a bola, e tem o João Paulo nesse jogo e o Daniel Guedes, e os dois volantes estão bem logo aqui, ó, muito próximos. Eles já poderiam até receber esse passe de forma direta, né, do Quinteiro aqui para o Ederson, ou até aqui mesmo para o Justo. Então é uma saída de bola, uma fase de construção equilibrada, né, o bloco muito próximo, e aí o Fortaleza está tendo muita qualidade nessa saída, principalmente por essa aproximação. Exato, e aí sim, Alisson, aqui, só para esclarecer para o pessoal, a gente está nesse 3-2-5, por quê? O Quinteiro está com a bola, o João Paulo está ao lado dele na esquerda, e na direita está o Daniel Guedes. Então, como o João Paulo veio para a esquerda, e o Daniel Guedes ficou, o Carlinhos foi liberado e o Carlinhos está lá na frente, dialogando ali com o extremo, criando uma situação de aglomeração num possível setor da bola, se a bola for direcionada para lá, tá? Esses termos técnicos, depois a gente vai fazer um apanhado, tá bom, pessoal, de tudo, para ficar bem claro, mas assim, quanto mais a gente vai conversando, mais a gente vai entendendo. Às vezes, só para deixar claro para o pessoal, às vezes o Daniel Guedes pode subir e o Carlinhos pode baixar, então o 3-2-5 vai ser com a presença do lateral esquerdo. Isso geralmente acontece mais quando é o Bruno Melo que joga na esquerda, mas acontece com o Carlinhos também. E o pessoal tinha muita desconfiança, né, muito receio com a marcação do Daniel Guedes, mas ele tem tido esse posicionamento perfeito. A execução dele aqui nesse 3-2-5 ao atacar tem sido muito consistente, tem sido muito consciente. Vamos soltar aqui um pouquinho mais para a gente acompanhar o desenrolar aqui da nossa organização ofensiva. É isso. E aí, interessante, Alisson, eu vou voltar um pouquinho mais, porque é importante mostrar isso para o pessoal, para a gente poder enaltecer até nosso jogador. Bom, o Quinteiro está com a bola, tem os dois volantes, mas os dois volantes estão bem marcados. Aí a gente tem um meio-campo, né, Alisson? E o que esse meio-campo faz? O que ele vai fazer aqui, Alisson? De forma muito inteligente, o Matheus Vargas, como ele é um jogador inteligente, ele primeiro joga nas costas do volante, né? Ele observa ali os espaços nas costas do volante, que é uma característica de um bom meia, e de novo ele aparece no espaço, olha, no espaço vazio, espaço onde não tem nenhum jogador, onde ele não vai ser pressionado, onde ele vai ter espaço para jogar
ele se coloca ali para o Quinteiro. O Quinteiro com boa qualidade de passe também, ele consegue achar o passe, mas assim, muito pela movimentação do Vargas mesmo, porque ele observa menos espaço, ele já está nas costas do volante, mas ele observa, opa, olha aquele espaço ali, vou ocupar aquele espaço, vou me apresentar para jogar, e ele faz isso muito bem, né? Ele aparece ali no espaço vazio, onde ele vai ter tempo e espaço para poder fazer as suas ações, e ele faz isso com maestria, né? A gente tem visto ele fazer isso muito bem. Porque assim, Alisson, na posição que ele estava, os volantes, essa trinca de jogadores aqui, provavelmente iria interceptar. Então ele se colocou por trás desse volante, nesse espaço aqui que vai permitir. Olha ele correndo aqui, correndo para receber lá. E aí quando ele recebe, aí ele consegue trazer para o Fortaleza uma superioridade numérica, esses quadradinhos aqui que o Guardiola gostava de fazer. Explica aí para a gente, Alisson. Antes de eu explicar isso, eu vou só te falar como ele é realmente inteligente, porque ele faz isso aí a gente chama de desmarque de apoio, quando o jogador sai da sua posição para dar apoio. Desmarque de apoio, viu? Vai mais um aí pro dicionário que a gente vai depois explicar com calma. Desmarque de apoio, quando o jogador sai da sua zona, entre aspas, do seu espaço e dá apoio para receber o passe. E aí, quando ele faz isso, ele coloca uma dúvida na defesa. Quem é que marca? O zagueiro vai sair para marcar? É o volante que vem marcar ele? É o extremo que vai marcar? Ninguém sabe. E aí, ele ocupa muito bem esse espaço, ele causa essa dúvida na defesa, e é muito por isso que ele vai conseguir, que o Fortaleza vai conseguir criar essa situação, porque ninguém marcou o Vargas. E aí, ele vai conduzir sem sozinho, e aí o lateral ele vai tentar fazer isso, enquanto que o lateral vai tentar fazer isso, ele já toca a bola rapidamente ali para o Robson. Então, é um jogador muito inteligente, né, cara? Um jogador que a gente vê que tem um nível de um alto nível, um jogador de alto nível, de muita movimentação e que consegue fazer isso muito bem. E a aglomeração do setor da bola é nada mais do que justamente você conseguir colocar muitos jogadores no setor que está a bola para tentar criar superioridade numérica ali. Aqui a gente está vendo Fortaleza. Vamos tirar o Daniel Guedes desse lance, vamos botar o Vargas, o Elton Paulista e o Robson. Ali o Fortaleza já está numa situação de 3 contra 2 no setor da bola. Primeiro, por essa movimentação do Vargas, que foi muito inteligente em cair ali naquele espaço. E segundo, porque o Elton Paulista não está enfiado entre os zagueiros, ele foi lá dar sustentação na jogada. Então a gente tem um 3 contra 2, e é justamente essa a ideia, você criar superioridade numérica ou qualitativa, que depois a gente vai explicar até o que é, no setor da bola. Você cria superioridades e aí você vai progredindo de acordo com essa superioridade que você mesmo vai criando com muita movimentação. Perfeito. E assim, então aqui o Matheus Vargas vai receber a bola, o Daniel Guedes já vem, né, para trazer essa formação aqui do quadrado, e lá na ponta direita, pessoal, tá o Robson e o Wellington Paulista, tá? Aí vamos ver o desenrolar da jogada. Matheus Vargas recebe, ele solta logo a bola lá no Robson, e aí o Robson consegue limpar a jogada. E aí o que vai acontecer, né? Muita gente, assim, eu mesmo, né, fiquei já duvidoso, assim, da produção do Wellington Paulista na hora de sair, mas olha que interessante, o Wellington Paulista, ele percebe que o Robson teve ali aquela clareada que ele limpou, e ele se projeta, ele vai se projetar, mas assim, antes mesmo dele se projetar, né, o Robson já vai ali limpando, o Wellington Paulista vai se projetar para receber um passe que tem que ser bem executado. E aí o Robson dá uma enfiada clara, uma enfiada limpa, que coloca o Wellington Paulista numa condição muito boa. E assim, se o Wellington Paulista tivesse, talvez, anos atrás, o que ele poderia... pega essa bola, ele ia chutar no gol. Mas hoje em dia, né, o Wellington Paulista, eu acho que cada vez mais ele vem percebendo a necessidade de ele ter essa utilidade fora da área e se aperfeiçoar. Aqui ele não se desesperou. Ele foi lá e foi fazer o cruzamento. Aí aqui, Alisson, a gente precisa destacar que jogador extraordinário esse David. Se o David tiver aí a cabeça no lugar, mantiver o foco de concentração que ele tá, esse garoto vai chegar muito longe. O David, ele percebe, né, que vai vir um cruzamento. E olha o movimento que ele faz. Ele está na pequena área, ele estava correndo para frente. Ele para, ele recua e ele dá uma cabeçada aqui entre dois zagueiros certeira. Defesaça aqui do goleiro, né, Alisson?
Foi isso, é isso. A jogada muito bem construída, né? E aí a gente pode ver que é muito também pelas movimentações, claro, mas também tem muito da qualidade técnica dos jogadores, né? Tu falou muito bem do passe do Robson, passe de realmente um jogador que tem qualidade, e o David dispensa comentários, jogador muito inteligente. O Wellington Paulista também foi bem no cruzamento, ele colocou a bola realmente na medida, e o David inteligentemente, vendo os dois zagueiros correndo pro primeiro pau para fechar ali, de repente uma bola cruzada rasteira, ele dá 2 passinhos atrás, consegue ficar livre para cabecear, e aí é uma boa defesa do goleiro. Só queria destacar 2 coisas, Yuri. Vai lá. Que é primeiro que eu tinha falado, né? A superioridade numérica no setor da bola. A gente viu que, como o jogador ali, o Vargas tem muito bem o passe, o Robson e o Wellington Paulista já estão em situação de 2-1 aqui, ó. Só tem um zagueiro contra eles 2 aqui. E aí, quando o Wellington Paulista sai, pra gente ver como não é uma coisa que é trabalhada, não é um bando em campo, como você disse, o Wellington Paulista sai, automaticamente o David já tomou seu lugar. Como aqui o centroavante, ó, enfiado no meio dos 2 zagueiros. E aí, de forma muito inteligente também, o Carlinhos é esse homem aqui, o ponta esquerda, entre aspas, digamos assim. Primeiro, se essa bola passar do David, ela vem no Carlinhos, ele está em situação de fazer o gol. E segundo, se essa bola não vier no Carlinhos, foi o fato, ele prende a atenção do lateral, e o lateral fica, eu marco o Carlinhos ou eu vou no David? Mais uma vez, gerando ali uma dúvida no jogador. E aí, por conta muito disso, também o David consegue cabecear livre. Se tu der play aí no lance, o Nino Paraíba, ele não vai no David, porque ele está preocupado com o Carlinhos das suas costas. Ele sabe que o Carlinhos está entrando ali. Provavelmente, se o Carlinhos não estivesse entrando, ele tentaria ali gerar alguma dificuldade para o David. Ó, ele olhou para trás, ó, ele viu, e aí ele não vai no David, porque ele sabe que o Carlinhos está ali sozinho. Exatamente. Isso aí, em última análise, é o que também dá uma condição ali do David conseguir fazer o cabeceio. Tudo bem que o Nino não é tão alto, mas poderia ser um jogador mais alto. E se fosse no David, e mesmo que seja o Nino, só em ele ir, já atrapalha um pouco a execução. Atrapalharia, exato. Então, assim, o Carlinhos foi muito inteligente. É o que eu ia mencionar. Tu já destacaste essa inteligência dele de fazer o movimento da amplitude, porque com essa amplitude você espaça a marcação. Você não permite, como tu disseste, poxa, ele vai ficar marcando o Carlinhos ou ele vai lá no David? Aí, na dúvida, ele pode não fazer nenhum nem outro, né? Pode ficar sem executar nenhum dos dois. Foi exatamente o que aconteceu, né? Ele ficou ali no meio do caminho. Quando ele olhou para trás, ele vê o Carlinhos, ele, opa, e agora? E aí, no segundo de desatenção, de pensando demais, durante um segundo no jogo, já é muito tarde, o David já tinha até cabeceado a bola e ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ô, Alisson, e outra coisa que eu ia destacar, na verdade, era o tempo do jogo aqui. A gente está no primeiro tempo com 1 minuto e 49 segundos. E o Fortaleza já está em uma organização ofensiva, construindo jogadas, não na doida, como se fala, mas a partir de conceitos táticos, né? Criação de aglomeração, 2-1 setorial, a execução correta desses movimentos, a amplitude aqui do Carlinhos. Então, assim, conceitos táticos mesmo, coisa planejada e executada, não é uma coisa a esmo, que vai de qualquer jeito. Muito bacana esse ataque aqui. É uma pena a bola não ter entrado, porque teria sido um gol ali de estudo tático mesmo, um gol de escola. Muito legal. Deixa eu colocar aqui um outro vídeo agora. Aqui, Alisson, a gente estava discutindo antes, né, estudando, Fortaleza e Confiança. Esse jogo agora recente. E o time foi totalmente modificado. Mas o Fortaleza dentro de campo mudou o seu padrão, Alisson? Não, né? Isso é muito bom, porque a gente está vendo que realmente o padrão está sendo bem implementado, independente dos atletas que estejam atuando. E isso é muito bom, Yuri, eu queria te fazer um destaque, porque como a temporada é muito louca, é jogo em cima de jogo, é realmente viagem, muito desgastante, quando você provavelmente vai ter que trocar ali uma peça ou outra de um jogo para o outro, vai ter que trocar peças e fazer muito essa recomposição. E aí, quando você fizer isso, no caso do Anderson, né, a gente já pode ver que os jogadores já entendem o modelo de jogo, já sabem o que fazer, e aí facilita muito mais o trabalho dele de manter o nível ali, independente dos jogadores que estejam jogando, né? Aqui a gente pode ver que o Fortaleza trocou praticamente o time todo, só ficou o Felipe Alves em relação ao jogo passado,
e aí a gente já consegue ver o mesmo padrão, né, cara? A saída de 3, com o Daniel Guedes fazendo sendo o lateral construtor aqui no caso, e aí Benevenuto e João Paulo, né, na linha de marcação, na linha de construção na primeira fase, que é os zagueiros, e o Felipe Alves ali, uma espécie de stand-by também, né, participando da saída, mas também de forma não tão ativa assim, porque a bola não foi para ele, mas se fosse, seria um homem a mais aí na saída. E aí a gente já pode ver que é o mesmo padrão, o lateral, até mesmo a distância de um para o outro, né, tá um pouco parecido. O lateral... Bem parecido, cara. Parece que assim, que a gente que brincou e colocou os jogadores aí, mexeu no Tactical Pad, mas não, viu, pessoal? E é imagem real, imagem aí da Copa do Nordeste. Inclusive, a gente coloca só trechos aqui, porque são os chamados flagrantes de espetáculo, que são permitidos pela Lei 9.615, a Lei Pelé. A gente pode colocar pequenos trechos, dá mais ou menos aí uns 3 minutos e meio, estaria dentro da lei. O que a gente coloca aqui são pouquíssimos segundos. Mas, enfim, tem aqui o Benevenuto, né, tá com a bola, aí o João Paulo tá na esquerda, aí o lateral esquerdo tá mais avançado, no caso foi o Bruno Melo, mas o Bruno Melo tá mais à frente, e o Daniel Guedes tá aqui formando esse triângulo do 3-2-5. Isso. E aí, uma coisa muito interessante que vai acontecer aí, ó, o Felipe Alves participando, né? Mas os três continuam. E aí o Felipe fazendo um desmarque de apoio muito parecido com o que fez o Matheus Vargas, né, no outro vídeo. Ó. Ele faz o desmarque de apoio, ele sai da sua zona de campo, teoricamente a sua zona, e aí ele se desmarca para dar apoio ali ao portador da bola e receber o passe. O Felipe é um jogador de alto nível. Eu já cansado de elogiar o Felipe. Ele é um jogador inteligente, jogador muito técnico. E aí, quando a bola tá no pé dele, a gente sabe que provavelmente vai sair uma boa jogada, e foi o que aconteceu aqui. Pois a inteligência tática do cara de fazer o chamado desmarque de apoio, ele se desmarcar apoiando, né, dando ali a opção de jogada, ocupando um espaço vazio para facilitar o passe, essa inteligência tática dele, ela se soma a uma capacidade de execução, a uma qualidade de passe, que é o que ele vai fazer aqui, né? Deixa eu soltar o lance. Exatamente. E aí ele recebe a bola já de cabeça em pé, como ele sempre joga, ele já sabe. E aí a gente vê mais uma vez, ó, 3 jogadores no centro da bola. O Oswaldo faz um movimento muito interessante, que é de atrair a marcação. Por mais que seja leve, a gente vai ver... aqui pro pessoal, Alisson. O Oswaldo é esse primeiro aqui, o que tá na setinha aqui, com a seta para trás, como se fosse para trás aqui, né? Em direção à bola. O Oswaldo inteligentemente atrai essa marcação, né? Isso, o Oswaldo faz um movimento de atração, né? Ele vai fazer também um desmarque de apoio, mas ele não recebe. Ele tá ali mais mesmo para atrair. E ele atrai a marcação do lateral, eu acho que é o número 2 ali. E aí o Felipe inteligentemente mete a bola no Bruno Melo, que tá entrando lá do outro lado. Então a gente vê que é um sincronismo também aí nessa jogada, né? Ao mesmo tempo que o Oswaldo vem para próximo do Felipe, o Bruno Melo faz ali a corrida nas suas costas, ele que recebe a bola muito livre, ó. E aí 4 jogadores chegando também de novo, como a gente já tinha visto no outro vídeo, 4 jogadores chegando ali no último terço do campo para tentar marcar o gol. Agora, cara, a capacidade do Felipe de executar o passe, né, é uma coisa incrível. Tu destacou uma coisa que é uma grande qualidade dele, ele joga de cabeça erguida, né, com classe, com categoria, isso é fabuloso, assim, um jogador que tem noção tática, que tem qualidade de passe, que tem categoria, que tem bom porte, é outro jogadorzaço no nosso elenco, na minha opinião. Precisa só também continuar com esse foco, com essa concentração, que para mim é jogador que poderia cogitar até seleção, tendo foco aí, tendo concentração. Ele vai fazer esse passe aí e, assim, cara, a qualidade de execução, ó, tinha 3 jogadores que poderiam interceptar a bola, mas ele consegue colocar no espaço correto. Exatamente, Yuri. E aí aquela coisa que o individual, ela influencia muito no coletivo, né? Quando tu tem um jogador que tem essa capacidade de jogar de cabeça erguida, como eu já falei, de ter uma qualidade boa de passe, de fazer esse desarme de apoio, como ele faz muito bem, isso influencia no todo, né? Então a gente vê que em um movimento que ele fez de desarme, em um passe que ele deu, no caso, 2 movimentos, né? O desmarque e o passe, o Fortaleza já conseguiu chegar de forma muito rápida ao ataque. E quando tu tem um jogador nesse no teu time que te agrega isso,
cara, é muito bom mesmo. E, cara, começo do jogo de novo, primeiro tempo, 6 minutos, né? O que mostra aí que é uma organização ofensiva mesmo. E aí, só um destaque aqui também, o Bruno Melo, porque assim, a gente tem que mostrar o acerto, né? E o erro também quando acontece. O Bruno Melo recebe aqui, o Blanco tá próximo a ele, e o Blanco, para não ficar grudado, ele vai dar alguma opção, ele vai entrar aqui na área. E o Coutinho, percebam que ele está aqui próximo do zagueiro aqui, o número 4 do Confiança, que próximo da marca do pênalti é o Coutinho, tá? E a gente tem aqui à direita o Pikachu tá levando esse, vai afunilar, e o Coutinho, o que ele poderia fazer? Ele poderia ficar mais próximo aqui à área, recuar, né? Ficar próximo à marca de pênalti, ou ele poderia infiltrar. O Coutinho recebeu ficar aqui próximo à área e recuar um pouco. Só que, assim, na nossa concepção, não foi a escolha mais acertada, porque o Blanco já ia entrar para a área nesse posicionamento. E aí, o que ele fez? Ele fez aqui uma aglomeração de portador de bola, né? De pessoas que receberiam, e ele trouxe o zagueiro número 4 também para cá. O movimento mais inteligente aqui do Coutinho, que ele executou outras vezes, seria ele ter entrado, né, Alisson? Seria ele ter... Esse zagueiro não viria para cá, ele estaria levando o zagueiro para o outro lado, e olha só, o Blanco ficaria sozinho, não é isso? Isso. E aí o zagueiro que faz o corte é justamente o zagueiro que ele levou para lá, né? Provavelmente se ele entrasse ali na pequena área, se ele abrisse um pouco mais o espaço, atraindo o zagueiro para longe da bola, seria aí a jogada mais inteligente. Mas a gente percebe assim, também esse deslize aí no Coutinho, né, em alguns momentos. Um jogador assim, né, Alisson? Um jogador novo, um jogador que ainda vai maturar, que ainda vai se lapidar muito. Mas, assim, o zagueiro central, o zagueiro número 3, ele vai acabar saindo para ir no Bruno Melo, né? Porque o Bruno Melo não pode ficar ali livre. E aí o Blanco ficaria sozinho. Só que o Coutinho teria que ajudar tirando esse 4 dali. E aí percebam que o Coutinho vai acabar com o movimento dele, levando o 4 para o local em que o Blanco receberia sozinho. Foi uma falha de execução, mas por outro lado, naquele jogo contra o 4 de julho, o Coutinho fez um movimento perfeito, né? Ele se desmarcou, ele deixou o zagueiro para lá, recebeu sozinho do David e aí conseguiu concluir. É um jogador de qualidade, é um jogador de futuro. Aqui eu acho que foi uma falha de execução mesmo. Vamos colocar aqui outro vídeo agora. Diga lá. Eu só ia concordar contigo mesmo em relação ao Coutinho. É um jogador que tem qualidade, mas aí precisa maturar ainda, é muito novo. E a gente pode esperar muitas coisas dele ainda, mas por enquanto essa situação é normal. Beleza, meu amigo. Vamos aqui mostrar uma outra organização do Fortaleza, né? E essa aqui que gerou gol, tá? Primeiro tempo, 24 minutos. Já começa a destacar aqui os pontos positivos aí daquele que é até recorrente nos nossos elogios aí do Felipe Alves, Alisson. Pois é, o Felipe Alves ele faz um movimento muito interessante que ele induz a marcação a pressionar ele justamente para libertar o João Paulo, né? Ele fica assim, titubeando, fingindo que vai tocar e não vai, não é porque ele está indeciso, é para atrair mesmo o Gilberto para ele. Ó. O Gilberto veio e não veio, aí ele, vem cá, aí faz de novo que vai tocar e não vai, justamente para o Gilberto vir nele. Aí quando o Gilberto vem, ele liberta o João Paulo, que aí consegue construir todo o começo ali da jogada, mas é muito em função disso, porque se ele toca logo, o Gilberto provavelmente faria ali uma pressão ao João Paulo. O João Paulo poderia até sair jogando, mas seria pressionado e seria muito mais difícil dele sair com a qualidade que ele saiu. E aí você elogiar o Felipe Alves fica até repetitivo, né, cara? Mas assim, um jogador, craque. Felipe Alves é craque, jogador de altíssimo nível, e é muito interessante a gente ver esses detalhes dele. Porque assim, nesse vídeo aqui, cara, dá para perceber que o Gilberto ali, ele chegou aí o Felipe Alves estava meio que fazendo um movimento, então ele já estava indo no João Paulo, e ele ia pressionar o João Paulo ia ter que dar um bumba meu boi, mandar para frente. Isso. Então o Felipe Alves, tu quer ir lá no João Paulo? Vai, não, eu vou segurar mais um pouquinho aqui, ó. Segurou. Opa, agora que tu veio. E aí, tocou. Aí eu vou soltar e o campo aberto. Felipe Alves é Exatamente. Foda, porque a execução do passe dele é muito bom. Isso. E aí o João Paulo tem espaço, né? O João Paulo inteligente já domina para frente, domina orientado, e aí o tempo que o Gilberto vai levar para chegar nele, ele já tem feito o passe, e aí já tem criado todo um problema aí pro Bahia. E aí a genialidade de um jogador muito inteligente, né? O Matheus Vargas
ele recebeu essa posição, ele foi fazer o desmarque de apoio, mas o volante acompanhou bem. Então, assim, o volante acompanhou e tinha um outro volante próximo. Aí é onde entra, mais uma vez, a necessidade do jogador qualificado, né? Ele tira da cartola um passe de letra entre dois aqui. E quando ele tira esse passe da cartola, ele deixa o colega, o companheiro, que no caso o Jussa, com o campo aberto, né, Alisson? Só que o Jussa também tem que saber o que fazer com a bola, né? Isso. Mas aí, como ele deixou o Jussa tão livre, mas tão livre, que ficou até fácil para o Jussa saber o que vai fazer, né? De novo, ele fazendo o desmarque de apoio, saindo da sua zona, vindo ajudar em uma zona que para dar apoio ali ao jogador que estava com a bola, e aí entra a genialidade, né, cara? Um jogador muito inteligente, deu ali um passo de letra, automaticamente ele já tira 2 da jogada, e quando tu tira 2 assim, provavelmente tu vai achar um jogador teu livre, no caso foi o Jussa, e logo depois, pelo fato do Bahia ter que fechar os espaços, o Jussa já acha outro jogador, e assim você vai achando ali jogadores livres, justamente porque em um momento do lance você conseguiu atrair a marcação de 2, e foi muito isso que aconteceu nesse lance. O que eu falo Jussa... assim, da execução boa do Jussa é porque ele poderia dar esse passe meio que de lado, mas ele deu assim na perpendicular, né? Ele deu de maneira crescente. Isso, jogou no ponto futuro, que é para carregar, né? Que é para levar para cima. E aí o Daniel Guedes vai receber. E aí ainda tem outra coisa, né, Alisson? Eu pausei aqui o vídeo para mostrar para o pessoal. Percebam que o Matheus Vargas, ele deu o passe de letra lá embaixo, a genialidade que você falou, Alisson. E vejam aqui no campo do vídeo, aqui no cantinho do vídeo, aqui próximo de Copa do Nordeste, ele sai correndo na noção de amplitude, ó. Ele sai correndo feito um doido, ó. Sai correndo para ocupar o espaço vazio. Olha só o cara se projetando, né, Alisson? E de forma muito inteligente, né? Ele entra nas costas do Nino Paraíba, que estava ali preocupado com o David. Ele não entra onde está o aglomerado de gente ali, ele não vai correndo em direção, por exemplo, à marca do pênalti ali onde tinha mais gente. Não, ele observa o espaço e ele entra no espaço vazio, né? Que já é o espaço que ali o Nino Paraíba deixou. E aí, com muita visão de jogo, ele rapidamente, quando ele domina a bola, cara, ele já sabe o que vai fazer. Ele nem pensa, porque é um jogador também que é muito inteligente. Aí antes da bola chegar, sabe, aquele jogador que já tá um segundo antes da bola chegar, já sabe o que vai fazer? Esse cara é o Matheus Vargas. A bola, antes de chegar, ele já sabia, já tinha visto o Jussa, e aí rapidamente ele já rola, o Jussa fica livre, de forma muito livre. O Jussa teve uma execução muito boa, ele realmente, o chute dele foi muito bom, mas é muito em função dessa velocidade do Matheus Vargas, de ter tocado rápido para ele, e aí não deu tempo a marcação chegar, e ele com liberdade pôde fazer um gol. Mas esse gol aqui, ele tirou basicamente do Matheus Vargas. Ô, Alisson, um negócio desse aí, cara, olha um negócio desse, olha a bola, o campo aberto, olha como é que o Matheus Vargas deixou, disse assim, Jussa, se consagra, né? Cara, tu joga bola também, né, Alisson? Jogo. Cara, eu fiquei com vontade de chutar essa bola aqui, velho. Pô, puta merda, cara, que é isso? Bom demais. Aí, pronto, se consagra, é nóis, tá lá, pode ir buscar. Golaço. Outra jogada aqui, o Alisson. Aqui foi contra o 4 de julho, né? Vamos lá, eu vou soltar aqui para tu comentar. Aí já é uma transição rápida, né? Ele já erra o passe, o Matheus Vargas, e rapidamente o Pablo, não é padrão do Fortaleza isso, mas nesse jogo é o que tu falou. Quando o jogador tá confiante, ele vê ali uma possibilidade, é claro que ele vai fazer isso, né? E aí o Pablo, ele já observou ali que já podia desmarcar o jogador, rapidamente ele já desmarca e aciona o ataque de forma muito rápida. A transição do Fortaleza ofensiva, ela vem sendo muito isso, né? Recuperou a bola ali, já tenta acionar rapidamente, quase sempre o David, porque ele é esse cara que tem essa capacidade de puxar aí esse contra-ataque. E o Fortaleza, de forma muito rápida, ele já aciona o ataque, já aciona os atacantes para tentar pegar o adversário desorganizado. E que foi isso. Ele tocou na esquerda e ele mesmo se projetou, né? Sim, exatamente. E ele recebe lá na frente, e aí tem um 2-2 de novo, setorial. O Fortaleza tem uma vantagem aí por estar em mano a mano, né? E aí o David, de forma também inteligente, ele entra nas costas, ele ocupa o espaço às costas do jogador que estava aqui marcando ele, e ele vai conseguir criar uma situação muito boa de gol para o Fortaleza. Exatamente. Ele vai... o David aproveita que o zagueiro foi lá marcar, e aí ele recebe. Isso. E aí o Coutinho aqui fez a execução certinha, né? Ele não foi para dentro da área, né? Porque
ele esperou para ficar numa condição boa de marcar? Pronto, aí ele fez um movimento que a gente esperava que ele fizesse no outro jogo também, né? Ele já faz rapidamente o desmarque, ele vê que o zagueiro tá indo pra linha de fundo, ele, vou ficar aqui porque aqui tem um espaço. E aí o David inteligente tocou para ele e ele pôde marcar o gol. Mas a gente vê que é uma jogada toda ela construída de forma muito legal e que a gente vê que tem um padrão ali já estabelecido para que isso aconteça, né? Não é à toa que acontece esse tipo de situação. Pois é, cara, isso mostra assim, a questão da variação, né? Você vê, nesse caso específico, o Fortaleza trabalhou com o conceito de pressão pós-perda. A bola estava aqui com o jogador do 4 de julho. Fortaleza foi fazer a pressão pós-perda com o jogador. Ele rouba, ele toca de lado, ele já se projeta nessa transição vertical que o Fortaleza está buscando fazer, rápida. Um 2-2 setorial. E ele tocou para quem? Matheus Vargas. O Matheus Vargas meteu a bola para ele com muita qualidade lá na frente, né? E aí, ele consegue achar a situação de 2-2, que quase sempre o atacante consegue levar vantagem, porque é muito difícil o defensor jogar em mano a mano, né? Isso a gente considera também uma vantagem. E aí o Coutinho, muito inteligente, observou o espaço, o David também de cabeça erguida, olha para ele e ele consegue fazer o gol. Então, aqui o Matheus Vargas, ele segurou, aqui na meia-lua, o Matheus Vargas, ele também segura ali a marcação. O jogador pensou em ir, mas ficou porque sabia que o Matheus Vargas estava por ali, né? Então, ou o Matheus Vargas recebia para arrematar ali, com a condição dele, ou então o zagueiro, o volante, no caso ali, ficava e acabava deixando espaço para uma assistência do David com mais qualidade. Agora vamos falar de outra coisa aqui também, o Alisson, que mostra, assim, um aspecto sobre o Robson, né? Que o Robson vem sendo muito criticado, que não dá certo ali na ponta, mas a gente acaba não percebendo como o Robson recompõe, que ele vai marcar lá embaixo, ele recompõe com qualidade e a qualidade de passe. A gente começou mostrando um passe do Robson para o Wellington Paulista lá no jogo do Bahia no primeiro minuto. E aqui, mais uma vez, o Robson, né, o Alisson? Sim, no mesmo jogo, né, ele conseguiu fazer de novo uma boa execução de movimento de passe, que para mim está sendo até surpreendente, porque eu não esperava isso dele, né, mas a gente está vendo que ele consegue, ele tem essa capacidade e aí ele pode agregar muito ao time. Hoje eu não vejo o Robson fora desse time, a gente pode testar ele em outras posições, mas tirar o Robson para mim hoje, eu não consigo ver, justamente porque ele consegue agregar isso ao jogo do Fortaleza, questão do passe, de movimentação, ocupação de espaço, conceito de amplitude, né, que a gente vê ele fazendo muito, ele observa muito, ele cria muitos espaços na defesa muito por conta disso, e isso é muito legal do Robson. Eu não vejo hoje o Robson fora desse time titular, não. Ele tanto abre para fazer amplitude e espaçar a marcação do adversário, como ele centraliza, e ele fez gol lá contra o Sampaio Correia e contra o Atlético Cearense, né? Ele não está muito na posição de centralizar, mas isso pode ser trabalhado, essa variação. Eu pausei a jogada bem aqui, o Alisson, por um motivo. Olha só, cara, o Robson, ele levantou a cabeça e olha o símbolo do rasão tricolor, o David tá ali grudado. Vê o David com a mão levantada? Olha só o jogador diferenciado. O Robson, ele levanta a cabeça, ele vê o David com a mão levantada. E aí ele diz assim, opa, vou executar então. Ele tá pedindo, vou colocar lá. Mas olha que bola difícil de você enfiar, né? Porque assim, o David, ele vai se posicionar de maneira muito estratégica entre o lateral e o zagueiro, né? O Alisson, isso é muito importante, saber se posicionar ali e o domínio depois orientado, né? Exatamente, ele se posiciona entre o zagueiro e o lateral, justamente para criar essa dúvida aí na defesa. Quem é que marca? A mesma ideia daquele do VAR. Quem é que marca? O lateral que vai marcar o David ou é o zagueiro que tem que marcar o David? Não sei. E aí, nesse momento de indecisão, ele já faz o domínio para frente. E aí, muito por questão da velocidade mesmo, o zagueiro ele nem consegue chegar mais, né? O Nino Paraíba ainda tenta ali, mas o David tira ele só na sua força física. Mas é muito interessante esse posicionamento do David, né? Primeiro, o lançamento do Robson perfeito, ele consegue botar a bola muito boa e no ponto futuro em que o David vai chegar correndo. Segundo, o posicionamento do David entre o zagueiro e o lateral, não no lateral e nem no zagueiro, entre os dois, para gerar essa dúvida neles, para gerar esse desconforto na defesa.
e depois o domínio orientado, ele já domina colocando a bola em situação de finalização, domina para frente, né? Já projetando ali a finalização, e isso é muito inteligente da parte do David. E aí também muito legal. Outra para vocês anotarem aí, domínio orientado, tá? Isso é muito legal também. E até ficou agora mais conhecido, né? O que é domínio orientado, isso que você está falando muito bem, Alisson, por conta do Vinícius Júnior lá no Real Madrid. Ele fez isso, né? Muito parecido. Ele viu o jogo do Fortaleza e Bahia, que eu sei que ele assiste, e aí quis copiar aqui o nosso David, não é isso? Exatamente. É exatamente o mesmo movimento, como se fosse o mesmo gol quase, né, cara? Porque lá também tem um lançamento longo, o Vinícius Júnior está posicionado entre o zagueiro e o lateral, e ele faz o domínio orientado, do mesmo jeito do David, e aí ele faz o gol. Só que lá o zagueiro não consegue nem se recuperar, né? Aí o David ainda conseguiu. Mostra esse gol aí, Yuri, só pra gente ver também o mesmo conceito. Ó, o Fortaleza recupera a bola rapidamente, ó. Já aqui, quer acionar o ataque. Poucas pessoas percebem, mas olha a importância da qualidade assim, né? Do Quinteiro. Tudo bem que foi um desarme, foi um raciocínio muito rápido, mas enfim, ele tentou colocar em um ponto futuro a bola. Ó, ele desarma, ele coloca ali em um ponto futuro, e aí a bola caiu aqui nos pés do Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, isso. E aí, rapidamente, o Fortaleza já busca o ataque. E aí, de novo, o David se posiciona entre o zagueiro e o lateral. Ele já vem correndo, ó. Ele nem vem nas costas do lateral, nem o zagueiro, entre os dois, ó. E aí ficou a indecisão do mesmo jeito. Quem é que marca? E aí, o Luiz Henrique tem a qualidade de colocar o passe, e no momento que o zagueiro ou o lateral vai chegar, o David já está muito à frente, aí ele consegue segurar com o corpo e fazer o gol. Mas a gente observa que é muito inteligente da parte dele, né? Esse posicionamento aí entre o zagueiro e o lateral, justamente para gerar essa indecisão, e aí no momento de indecisão ele já está um passo à frente, e aí ele consegue marcar o seu gol. Essa questão de se projetar ali de uma maneira a trazer uma indecisão de quem marca é muito interessante mesmo. Sim, e é muito legal porque a gente observa o padrão de você recuperar a bola e rapidamente acionar o ataque, né? Quase sempre é com o David, como eu falei, por essa questão dele ter dele ser esse jogador que tem mais essa facilidade de arrancada, de explosão, de velocidade. E aí é muito por conta disso que a gente sempre busca ele. Fortaleza quase sempre busca o David. E aí, quando quase sempre busca o David, ele quase sempre leva vantagem. Quando não é gol, são situações de gol. Alisson, agora uma outra coisa também que se tinha falado muito, né? Que o Fortaleza tinha abdicado, que não conseguia mais executar a bola parada. E é uma coisa que com o Rogério Ceni se fazia muito, né? E me parece que o Fortaleza voltou a explorar bastante esses conceitos, até na verdade com conceitos que já usava, né? Coisas boas que acabaram mantendo. Aquele conceito de muita posse de bola, de uma posse de bola excessiva, de rodar demais a bola, ele foi meio que abandonado para a gente ter uma transição mais rápida, mais vertical, né? Fortaleza jogar baixo, mas com a transição direta, com a transição vertical rápida. Então abandonou. Mas o conceito de bola parada, a gente separou aqui para mostrar que a gente ainda continua tendo, né, Alisson? A gente voltou a explorar isso. Sim. É uma bola também que a gente tinha até conversando, né? Eu não digo nem que é do Anderson, não, mas ele trouxe de volta. O Fortaleza tinha parado um pouquinho de fazer gol nesse tipo, só que vai muito também pelas características dos jogadores, né? A gente tem jogadores que têm muita essa capacidade de atacar o primeiro pau, de chegar na frente, de gerar ali uma superioridade, mas muito em função também da movimentação. A gente pode observar aqui, nesse lance, que o Tinga, ele meio que atrai a marcação desse primeiro homem aqui, que é o homem da primeira trave, né? Que teoricamente teria que fechar esse espaço. Ele atrai para o Bruno Melo entrar justamente nesse espaço onde tinha esse jogador. Então a gente observa que se o Tinga não faz esse movimento, dificilmente o Bruno Melo consegue cabecear ali livre, né? Ele consegue ter essa vantagem de chegar na frente e cabecear. Porque provavelmente já ia ter um jogador lá. Então, com o Tinga fazendo esse movimento de atração, aí você, com o Tinga fazendo esse movimento de atração, aí você consegue gerar um espaço que antes não tinha, né? Você não encontra o espaço, você cria o espaço. São duas coisas totalmente diferentes. Exato, cara. Aqui mostra mais uma vez que assim, não é uma coisa por acaso, né? É uma coisa trabalhada. Você tem o Tinga atraindo essa marcação,
para sobrar para o Bruno Melo poder fazer a sua execução. E aí, claro, também tem que ter um escanteio que coloque a bola lá no seu lugar, né? Que coloque a bola onde ela deve chegar. O Juninho tinha essa capacidade aí de fazer isso. Hoje, quem que cobraria aqui hoje? Lucas Crispim? O Crispim, se ele tiver em campo, né? Porque eu acho que o Matheus Vargas hoje é titular, o Crispim é canhoto. Então, acho que aqui seria uma bola mais para uma execução pelo Daniel Guedes. O Matheus Vargas poderia, mas o Matheus Vargas cabeceia bem, então acho que é importante o Matheus Vargas lá dentro da área. O Daniel Guedes ou o Pikachu, acho que poderia ter ali uma execução. O próprio Robson, que bate bem na bola também, como a gente viu, né? Capaz de fazer lançamento. Acho que pode sobrar até pro Pikachu mesmo, né? Ou então pro Daniel Guedes. Acho que ficaria entre os dois, Pikachu e Daniel Guedes. Acredito que seria por aí também. E assim, mostrando aqui a importância, né, de que você tem que trabalhar e tem que também saber executar. Aqui no jogo do Sampaio Correia, foi uma situação parecida, só que é o contrário, né, Alisson? Porque o Bruno Melo tá aqui para atrair primeiro a marcação e o Tinga tá um pouco mais atrás. Só que a execução não foi tão boa, né? Exatamente. É todo um sincronismo que tem que partir desde a cobrança. Na cobrança tem que ser exatamente no lugar certo para que as movimentações elas venham fluir e aí conseguir resultado. Nesse lance, a gente observa o mesmo padrão. O Bruno Melo, ele puxa no primeiro pau e o Tim entra exatamente ali no espaço em que o jogador do Sampaio Correia estava, só que o cruzamento não é tão bom e aí você quebra toda a jogada. Ainda assim, o Fortaleza conseguiu marcar com o Vantos nesse lance, só que a gente vê que por conta do cruzamento errado, a jogada ela não consegue sair, mas o padrão ele se manteve, ó. Acertou, né? Não teve como fazer de cabeça, né? Porque a bola veio muito baixa, então ele teve que emendar aqui com um chute. Não chegou na cabeça do Tinga ali. Só que, como você disse, é o mesmo padrão. Mudam os jogadores, às vezes, até para confundir um pouco. Isso é importante, exatamente, né? Mostrar variado. Quem cobrou aqui foi o Oswaldo. A gente estava no começo ali, né, do campeonato, ainda muitos jogadores pendentes de atuação. Então, o Oswaldo não é cobrador de escanteio, mas naquele momento foi ele que executou. Mas ainda assim, por bagunçar, acabou criando uma situação de gol. Isso, a movimentação gerou o gol, né? Ainda assim, a movimentação ela consegue gerar o gol por conta dessas tiradas e colocadas de peças no lugar ali, né? O Fortaleza conseguiu bagunçar ali a defesa. Isso. E aí consegue marcar o gol. Mesmo que não for de cabeça, como tu falou, né? Não foi um lance que a gente viu contra o CRB, mas ainda assim é um lance que, por conta da jogada, ela sai o gol e isso é muito legal também. Alisson, enfim, a gente trouxe isso aqui para mostrar um pouco, né, do que o Fortaleza tem produzido. A gente já tinha feito outros vídeos mostrando esse conceito do Fortaleza hoje de bloco baixo, médio, né, que o Fortaleza trabalha com essas linhas baixas e sai em velocidade, como regra, mas a gente quis mostrar que o Fortaleza tem algumas variações, que até pelo adversário já variou, como lá no jogo contra o Ceará, que o Fortaleza está retomando questões de bola parada, que o Fortaleza, às vezes, faz uma pressão pós-perda, embora não seja a regra seja, digamos que aquela transição defensiva. Enfim, a gente quis trazer um pouco, ao longo aqui dessas 2 últimas semanas, os conceitos aqui do Fortaleza, né, de organização defensiva, de organização ofensiva, de transições ofensivas ou transições defensivas e variações, alternâncias, para a gente entender como é que o Fortaleza está funcionando, como é que é o esquema hoje, mas a gente conseguir perceber que existem alternativas, que existem variações. Senão a gente pensa, mas o Fortaleza fez um gol aqui com pressão pós-perda, pressionando ali, ou então marcando alto, eles dizem que o Fortaleza marca baixo. Não, a gente tem um padrão, a gente tem uma regra, e isso precisa fazer adaptação. Um bom treinador, ele trabalha adaptações, e é isso que a gente está vendo aqui hoje, né? Então, era para trazer, esclarecer, abrir a mente em relação a essas coisas que acontecem no jogo e que a gente não consegue perceber. Eu acho que a gente está em evolução, né, Alisson? Essa é a minha percepção, assim, que a gente está em evolução, a gente tem a progredir, mas estamos caminhando, né? É isso. E, assim, a gente fala muito que no futebol, Yuri, nos aspectos táticos, eles existem predominâncias e não determinâncias. O que é que eu quero dizer com isso? Existem alguns aspectos do jogo que eu faço mais, mas isso não significa que eu só faço aquilo, entendeu? O Fortaleza defende um bloco mais baixo.
por mais tempo no jogo. Só que em alguns momentos vai marcar em bloco alto, em alguns momentos, em algum jogo específico vai fazer uma pressão pós-perda, em outros momentos vai ter um ataque mais de troca de passe, um ataque posicional, mais organizado, em que o meu time onde eu vou colocar todo o meu time no campo do adversário e vou tentar ali criar situações. Vai ter momentos que eu vou precisar jogar em ataque mais rápido, né? Tentar uma bola ali mais longa, um lançamento, enfim, existe predominâncias no jogo, não determinâncias. Não significa, o que eu faço de bom não significa que eu só faço aquilo, né? Significa que eu faço mais em relação a outros. Só que a gente vai alternando, e isso é muito bom aí pro nosso Fortaleza, justamente porque não fica aquela coisa única que o adversário, vou jogar contra o Fortaleza, já sei. Para marcar o Fortaleza é fazer isso. Não. Me marca jogando de um jeito, então automaticamente já troco, já vou usar outro conceito. E aí vai, e é essa aí a principal função do treinador, né? Você conseguir também gerar essas alternâncias aí dentro do seu próprio modelo de jogo, que isso é muito bom. Show de bola, meu amigo. Então é isso, pessoal. A gente queria trazer um pouco aqui essas noções e a gente está fazendo uma análise também ali do CSA. Inclusive, a gente assistiu ali o jogo de ontem, né? Mas quer estudar algumas situações ainda. E aí depois a gente vai fazer um vídeo mostrando como que joga, né? Qual que é a predominância do CSA, para a gente imaginar como que o Fortaleza poderia atuar, né? E a gente tentar montar um Fortaleza ideal, enfim, ficar pensando aqui e conseguir enxergar melhor todas essas questões, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam também alcançar essas perspectivas, pensar, refletir, discordar e a gente tentar construir aí um cenário melhor, tá bom? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, deixa teu joinha, teu comentário e bora Leão, bora Razão, com muita emoção, com muita paixão. Tamo junto, meus amigos. Valeu!